E aí, gente, seu filho tem medo de falar as coisas para você? Ele esconde as coisas de você? Muito cuidado, hein? Vamos refletir um pouco sobre isso no book de mãe de hoje? Vamos saber o que fazer, como fazer, o que falar? Vem comigo. De segunda a sexta, 12h50, eu sou a Liz Giacomelli, trabalho com crianças há 20 anos, sou formada em jornalismo, programação neurolinguística, educação consciente e mamãe da Isis, de 2 aninhos. Gente, esse tema é muito importante, porque se o seu filho já chegou nessa fase de fazer as coisas escondido, de não falar as coisas para você, é porque já teve um outro processo anterior que passou batido para você. Provavelmente você começou a reproduzir o que você teve na cultura, o que você teve com seus pais, muito provavelmente você já puniu o seu filho, muito provavelmente você já desenvolveu um lado de medo do seu filho com você, né? E isso, gente, é uma construção. A gente constrói os relacionamentos, não é do dia para a noite. Não é uma situação, não é, porque viu um amiguinho uma vez, porque teve influência de uma pessoa num determinado momento. Não, muito provavelmente é algo que vem há bastante tempo. E aí, gente, vamos lá. Eu vou começar esse capítulo que é super curtinho para exemplificar para vocês o que eu tô querendo dizer com esse tema. Vamos refletir juntos, certo? Vamos lá. Trabalhe os valores através do diálogo com a sua criança. Uma frase corretiva usada por alguns pais com seus filhos me chamou a atenção no relato de uma mãe recentemente. Não faça isso na minha frente. Tem ainda aquela modalidade. Se eu te pegar fazendo isso de novo, você vai apanhar. Se eu te pegar abrindo tal coisa, pegando nas minhas coisas, eu vou te botar de castigo. Se eu te ver fazendo isso, aquilo outro, vai acontecer aquilo contigo. Olha só a frase. O problema, olha como uma criança pensa, tá? Aliás, não uma criança, né? Às vezes até um adulto. Lá no nosso inconsciente. O problema não é o que eu fiz, mas sim o fato de ter feito na frente da minha mãe. Se fizer sem que ela veja, ok, aprendi a lição. É essa a lição que a gente quer dar para os nossos filhos? Será mesmo? Vamos refletir mais um pouco. Qual seria a sugestão? Seria ir pelo caminho mais longo, que é a conversa, ao invés de punir ou ameaçar punição. Dialogando se consegue trabalhar os valores, ou seja, tomar a decisão de fazer ou não alguma coisa por pensar nas consequências que aquela ação traz para si e para os outros, que a gente chama na educação e na psicologia positiva, né, que eu estou estudando, de consequências naturais, né? Por que não é legal fazer determinada atitude? O que vai acontecer com o ambiente? O que vai acontecer com o outro? O que vai acontecer? Quando a gente não consegue explicar isso, muito provavelmente a gente está sendo autoritário sem motivo. Então a gente tem que pensar se a gente não consegue responder essa pergunta de não deixar, de falar não por simplesmente não poder, tá? É um caminho com certeza mais longo, com certeza mais trabalhoso, mas com resultados muito mais consistentes e duradouros. Isso é ser consciente, é a gente responder a pergunta: por que estou fazendo isso? Estou reproduzindo, estou fazendo porque quero, estou fazendo porque me mandaram, estou fazendo, tá? No caso da ameaça de punição, pode-se obter como resultado 2 situações. A criança fazer as coisas escondido, que eu vejo isso, gente, direto. Aquela frase, vocês já escutaram: minha mãe vai me matar. Não faz isso que a minha mãe vai me matar. Eu não vou fazer isso porque a minha mãe vai me matar. E não por uma consequência lógica. Então, assim, a gente não está educando, a gente está ameaçando, a gente está adestrando. Tá? Cuidado.
A criança começar também a medir se vale a pena fazer as coisas inadequadas. Por exemplo, se eu bater no meu irmão mais novo, eu vou ficar de castigo, mas eu acho que vale a pena. Olha só, sabe aquela situação? Ah, já falei 50 mil vezes e a criança continua repetindo. E toma a decisão de bater. No longo prazo, e exacerbando esta para situações mais extremas, é o futuro político que faz contas como: se eu roubar esse tanto e for descoberto, vou ficar 6 anos da cadeia. Mas eu acho que vale a pena. Então decide fazer o roubo mesmo assim. Grave, né? Olha só onde chegamos. Chegamos na parte política. Gente, eu arrepio inteira também. Todos os adultos hoje, que a gente vê com valores que a gente não concorda, que a gente não acredita, já foram crianças. Essas crianças já foram educadas. Por quem? Então, vamos pensar a importância da educação infantil, que muitas vezes é deixada em último plano na nossa cultura, né? Quanto custa uma faculdade? Quanto custa a escola de educação infantil? A cultura fala, né? A educação infantil deveria ser o valor mais investido, e isso está em estudos, tá? Que o retorno investido na educação infantil é totalmente menor, né? O investimento do retorno que a gente tem, tá? Isso tá em estudo, é científico, né? Indo pelo caminho do diálogo e da criação de valores e princípios, pode-se desenvolver na criança sua independência, sua autoconfiança, aquela condição de saber dentro de si o caminho mais adequado, a persuasão e rede de contatos e o comprometimento, já que pensando nas consequências das suas ações sobre si mesmo e sobre os outros, eis aí o comprometimento. A gente vê adultos comprometidos hoje ou a gente vê as pessoas prometendo e não cumprindo, falando e não fazendo? Né? Isso é trabalhado em casa? É trabalhado nas escolas? Ou é dale conteúdo para passar no vestibular, né? Olha só. A exigência de qualidade e de eficiência, optando por decisões de qualidade para si e também para os outros. E ainda, o que é mais evidente neste caso? Correr riscos calculados, já que a criança é levada a fazer uma análise das alternativas de suas ações e suas prováveis consequências para depois tomar a sua decisão. Então, assim, gente, o caminho não é a gente falar o que a criança tem que fazer o tempo todo. Porque a gente não tá fazendo a criança pensar, certo? A gente tá fazendo ela reproduzir, ela estar dependente de algum adulto dizer o que ela precisa e o que ela não precisa fazer. Quando eu falo que eu trabalho com crianças há 20 anos e convivo com crianças de todas as idades, de todas as classes sociais, de diversas cidades diferentes e com as famílias também. Agora, com a pandemia, eu tô trabalhando com algumas famílias que estão vindo aqui no meu espaço, algumas brincando com a minha filha e tal. Eu percebo a dependência das crianças. Elas estão totalmente dependentes, elas muitas vezes elas não desenvolveram a autonomia porque, tem sempre alguém fazendo, tem sempre alguém falando o que é para fazer, como tem que fazer, de que forma tem que fazer, né? E passa, e a lista, e chega na escola, tem lá, o livrinho, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, temos que seguir isso, né? Então, assim, a gente está limitando, né? Limitando algo que é tão amplo e para a criança é tão prazeroso entender. Para ela é prazeroso saber o porquê. Para ela é prazeroso pensar. Ah, é verdade, né, mamãe? Então, assim, criar essa conexão. Sabe que a cultura fala que a gente não deve ser amigo dos nossos filhos? Que a gente tem que ser pai, mãe.
Não, a gente pode ser pai, a gente pode ser mãe, a gente pode ser amigo, né? Criar essa conexão vai fazer com que os nossos filhos confiem na gente. Que quando aconteça alguma coisa com eles, que eles vão ter segurança de tirar dúvidas com a gente e não tirar dúvidas com algum amigo, né? Nós temos que ser as referências. Então, para ensinar valor, não é em 1 minuto, em 2 minutos, não. A gente para tudo e bate um papo com a criança. Então, vamos cuidar um pouco mais das nossas palavras, né? Que elas têm poder e tudo que uma mãe fala para o seu filho é verdade. Ele acredita. Espero que vocês tenham curtido o book de mãe de hoje. Espero que você, eu, todos nós estejamos 1% todo dia um pouquinho melhor. Se você não consegue me assistir, só me escute um pouquinho todo dia. Eu tenho certeza que isso vai entrar e aos poucos se tornará automático, assim como para mim também se tornou muita coisa automática. Trabalhando, falando, relendo, revisando, escutando. Eu escuto muito audiobooks, escuto muito vídeos, às vezes eu não tô vendo, mas eu tô escutando nos momentos livres. Então vamos seguir junto, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, né? E até o próximo book de mãe. Um beijo grande e comenta, compartilha, manda para quem você acha que precisa escutar. Tá bom? Ficarei muito feliz de poder ajudar. Tchau!